Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. É hora de mudar. Faça melhor. Faça Fainor. E novo lava-louças TU. Embalagem super prática e mais eficiência para você. Boa tarde para você, agora 12 horas e 1 minuto, Bahia Meio-Dia desta sexta-feira, 5 de janeiro, destaca o decreto de emergência da Prefeitura de Vitória da Conquista por causa da chuva e teve muitos estragos na cidade. A buraqueira na cidade, resultado do temporal de quarta-feira. Muito buraco, pedra. Nos destaques estaduais, atenção pais, o vício em jogos de videogame passou a ser considerado como um distúrbio mental. E o encontro da turma do Campinho de Terra com um craque do futebol. O Bahia Meio-Dia está no ar. Uma buraqueira tomou conta das ruas de Vitória da Conquista depois da chuva da última quarta-feira. Tem buraco que está dificultando até o acesso de moradores à própria casa. Buracos e mais buracos pelas ruas. Resultado da chuva da última quarta-feira em Vitória da Conquista. Choveu mais de 80% do esperado para o mês inteiro. Aqui no loteamento Terras do Remanso, por exemplo, a situação ficou bem complicada. Na Rua B, o vento forte combinado com a chuva derrubou o muro de um restaurante. Problemas também na Rua U. Segundo os moradores, os estragos começaram no início do mês passado, depois que a Embasa iniciou uma obra no local. Esse vídeo, gravado por um morador, mostra os estragos causados por uma chuva forte no dia 13 de dezembro. Agora a situação piorou. Os moradores disseram que informaram a prefeitura ainda em dezembro, mas nada foi feito. Quando veio a segunda chuva, fez o estrago menor e agora fez o estrago maior. Eles disseram que vinha arrumar, só que não veio. Aqui na Rua A, no loteamento Terras do Remanso, depois da última chuva que teve na quarta-feira, abriu esse buraco aqui, que vai daqui até mais pra frente. Mas o medo dos moradores, principalmente de Dona Ana, que mora nessa casa em frente, é que se chover novamente, a calçada acabe não aguentando a pressão da chuva e tanto a calçada quanto o muro desabem, porque olha, a situação do buraco tá bem profundo lá para dentro. O passeio da minha casa é que o muro está em perigo, né? Não pode nem subir, entrar para dentro da casa. Outro bairro bastante afetado pela chuva foi o Iracema. Na Rua Líbero Badaró, por exemplo, para desviar dos buracos, os veículos estão tendo que passar pela contramão. Na Oscar Freire, não é diferente. Para subir a rua, seu José preferiu descer da bicicleta. Tá difícil em tudo falando, até mesmo de pé ou de veículo, qualquer jeito tá difícil. Tá ruim até para andar. Muito buraco, pedra. Quando chove, a enxurrada traz esse pedregulho aí, essa sujeira e fica difícil. Buracos também na Rua Carneiro de Campos. Difícil para quem tem comércio por aqui. Fica até com receio de perder a clientela. Todo dia reclama. Fala que tá difícil passar por essa rua, vai mudar a rota. Em nota, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informou que todas as providências já estão sendo tomadas para recuperar tanto as vias pavimentadas quanto as não pavimentadas e que os danos foram causados pelo grande volume de chuva que foi além do esperado. Deixa eu dar uma dica para você. Aí na reportagem, alguns telespectadores mandaram para a gente vídeos, né, que foram feitos com o celular e nós usamos para mostrar a buraqueira. Teve outras reportagens também que a gente mostrou a chuva pela cidade. Quando você for filmar com o celular para mandar o vídeo para a gente, filma nessa posição aqui, ó, porque aí a imagem fica na tela toda. Se você filmar assim, como a gente viu aí na reportagem, a visualização fica prejudicada, fica na vertical, não fica bom. Então, quando você fizer vídeo para mandar para a gente mostrar, ou vídeo ou foto também, faça com o celular aqui nessa posição que vai ficar bem bacana. A Prefeitura de Vitória da Conquista decretou situação de emergência por causa da chuva. O decreto abrange a zona urbana do município e vale por 180 dias. O chefe de gabinete civil da Prefeitura falou sobre a medida. O decreto nada mais é do que um estratagema que você tem, uma alternativa, um recurso que você tem amparado, né, por uma lei federal, para que você possa tomar ações com mais agilidade, sem ferir as relações com o Tribunal de Contas do município. Por exemplo, fazer compras emergenciais ligadas aos sinistros, areia, cimento, etc., para poder reparar avenidas e ou casas sinistradas.
E é também uma forma que você também você pode convocar voluntários para poder trabalhar. Ou seja, a lei lhe respalda juridicamente para que você faça ações concretas para reparar os sinistros causados por uma tempestade tão repentina. Bom, ontem tinha previsão de chuva, o tempo estava bastante fechado, todo mundo pensou que ia chover, mas não choveu. Mas tem previsão de mais chuva para hoje. Vamos ver como é que está o céu agora em Vitória da Conquista. Primeiro, imagens ao vivo do bairro Recreio. A gente está na Praça Orlando Leite, a pracinha do Gil em Vitória da Conquista. Nesse ponto tem bastante sol, o céu está aberto. Agora imagens gerais da cidade. A nossa câmera na Serra do Periperi. Olha aí, em outros pontos da cidade tem muitas nuvens, a temperatura média agora é de 24 graus. Vamos ver a previsão no mapa. Rio de Contas, na Chapada Diamantina, o sol predomina, mas pode ter chuva no final da tarde por causa do tempo abafado. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 29. Já em Poções, não deve chover hoje. A tarde segue ensolarada, menor temperatura de 18 graus e maior de 29. Sol entre nuvens carregadas e possibilidade de chuva em Vitória da Conquista nesta sexta-feira. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 27. Amanhã e domingo também tem sol e chuva e a variação de temperatura é a mesma, 17 e 27 graus. Em tempestades, como a que aconteceu na última quarta-feira, é comum a ocorrência de raios, muitos relâmpagos, né? Esses relâmpagos acabam assustando todo mundo. É um espetáculo de beleza que assusta. Em Vitória da Conquista, por exemplo, uma descarga elétrica atingiu uma casa, provocando um incêndio no local. Mas como se proteger dos raios? Como é que esse fenômeno acontece? Como e por quê? Ariela Bonfim tem informações para a gente agora ao vivo sobre os raios, não é, Ariela? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo. Pois é, Judson, você sabia que o Brasil é o campeão mundial de descargas atmosféricas, ou seja, os raios e relâmpagos. Eu, por exemplo, já começo a ficar com medo, né, quando começa a chover forte e os raios começam a cair. Então, para aquelas pessoas que também, como eu, ficam com medo, eu vou conversar agora com o Luciano Ferraz, que é engenheiro eletricista. Luciano, boa tarde, né? Para começar, eu queria que você explicasse a diferença entre raio, relâmpago e trovão. Bem, boa tarde a todos. A diferença principal é o relâmpago se refere à descarga atmosférica, a corrente elétrica circulando entre nuvens ou para o solo. O raio é quando ele atinge a terra, a gente costuma designar de raio. Essas duas descargas são elétricas. O trovão se refere ao som, o efeito sonoro da explosão do ar com aquecimento provocado pela eletricidade. A eletricidade passa rapidamente, expande o ar e a gente ouve o trovão. Então o trovão sempre vem depois do raio. A gente sabe que o pessoal fica com medo, então quer saber, né, o que é preciso fazer quando começar a chover forte e começar a cair raios. Tem que desligar o aparelho? A gente, por exemplo, está debaixo de uma árvore. É um local adequado para se proteger? Bem, infelizmente não. A maioria dos raios, eles caem em locais descampados, plantações rasteiras como soja ou milho, nas praias, campos de futebol. Então, lugar aberto, o raio vai cair naquela situação de descampado. A árvore, num período de chuva, é extremamente perigoso, porque ela serve como um para-raio. Ela está fixada na terra e está com um ponto elevado. Então o raio vai querer a eletricidade para procurar o caminho mais curto. O caminho mais curto que ele acha é a árvore. Então ficar debaixo de uma árvore, debaixo da tempestade, é algo desaconselhável, é risco mesmo de morte. Com relação aos aparelhos eletrônicos, é bom desligar? Sim, dentro de casa temos que tomar outras precauções. Você não deve ficar, como a gente diz, ligado ou plugado na rede elétrica. Porque se cair uma descarga na rede elétrica, ela pode entrar pela sua casa. Estar dentro de casa está seguro, mas aí longe de aparelhos. Por exemplo, a pessoa usa o celular, está carregado, ligado na rede, ou tomar banho com o chuveiro ligado, se afastar de geladeira, se possível de ligar os equipamentos elétricos, como computador, televisão e outros, porque isso aí evita que uma descarga atmosférica chegue até a sua casa. A gente sabe que às vezes tem muita gente que tá na rua, né, no momento que começa a chover. Ficar no carro é uma boa ideia para se proteger? De raio, sim. É um dos locais mais seguros porque o carro tem os pneus, né, de borracha, são isolantes. Então a pessoa dentro do carro está protegido, de um certo modo, da descarga elétrica. Outros aconselhamento é você ir para prédios que tenham sistema de proteção, como para-raios, garagens, por exemplo, né, locais assim, subterrâneos, evidentemente, vai ser muito mais seguro. O perigo é ficar em local aberto durante uma tempestade de raios. É uma descarga altíssima. Se atingir um ser humano, é risco de morte. Sim, a energia chega a ser 5 vezes maior do que a temperatura do Sol.
a temperatura gerada por um raio, milhares de amperes, é uma explosão de curto período de tempo, mas ela é de uma extrema energia. Então, onde o raio atinge, se ele for muito forte, ele destrói tudo. Os equipamentos como para-raios já são próprios para poder receber essas descargas, e ele pode receber algumas descargas até de médio porte, mas para uma pessoa, uma descarga elétrica do tipo de raio pode ser fatal. Obrigada pelas informações, Luciano. Tá aí, fica a dica, né, para quem tem medo como eu, já saber como se proteger. Eu volto com você ao estúdio, Judson. Pois é, Ariela, você está embaixo de uma árvore aí na pracinha do Gil, nem pensar em período de chuva com raio ficar onde você está aí. E a gente falando de raios em árvores, na zona rural de Botuporã, nós falamos aqui no Bahia Meio Dia, 6 bois morreram depois que um raio atingiu uma árvore. Eles estavam embaixo, se abrigando da chuva, e os animais acabaram morrendo. Ariela, obrigado pela participação, boa tarde para você. Um adolescente foi morto a tiros ontem de noite no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista. Segundo a Polícia Militar, Daniel Vitor Silva Garcia, de 17 anos, estava sozinho quando foi assassinado. Ele já tinha passagens pela delegacia por tráfico de drogas, furtos e roubos. Gente, segundo a Delegacia de Homicídios, esse, pasme você, é o 6º homicídio registrado em Vitória da Conquista este ano. No ano passado, foram 8 mortes em todo o mês de janeiro. Isso é alarmante, é preocupante. Infelizmente, 2018 começa com muita violência em Vitória da Conquista. Foram presos ontem os 2 acusados do duplo homicídio na manhã de quarta-feira no bairro Santa Cruz, em Vitória da Conquista. Davi Oliveira Silva, de 20 anos, e Marcos Vinícius Brito Chaves, de 19, foram presos e confessaram envolvimento na morte de 2 jovens por disputa de pontos de vendas de drogas. Os 2 já têm passagens pela polícia. Continua internado no Hospital Geral de Vitória da Conquista Vinícius Santos, de 18 anos. Ele foi baleado no rosto ontem de manhã na Praça da Bandeira, um lugar de muito movimento, em pleno centro de Vitória da Conquista. Um susto para quem passava pelo local. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, Vinícius não corre risco de morrer. A polícia ainda não sabe quem atirou nem os motivos do crime. Uma tragédia no entroncamento de Jaguaquara. Um borracheiro estava trocando o pneu de um ônibus quando o macaco quebrou e o ônibus caiu em cima dele. José da Silva Moreira, de 64 anos, foi socorrido pelo SAMU 92, levado para o Hospital Prado Valadares, em Jequié, mas infelizmente não resistiu e morreu. Mudar de assunto agora, a meninada de uma escolinha de futebol e que gosta de bater bola num campinho de terra na Urbis 3, em Vitória da Conquista, recebeu uma visita muito especial. O jogador Wanderson, zagueiro do Atlético Paranaense e que teve os primeiros contatos com o esporte lá na escolinha do bairro. Um exemplo de sucesso e inspiração para os meninos que sonham um dia também ser craques da bola. Um campo de terra, chuteira e bola. Para essa garotada, futebol vai além da diversão. A cada toque na bola, eles tentam escrever uma história dentro do esporte. Muitos aqui sonham um dia em ser jogador de futebol profissional, viver de bola. Nesse mesmo campo, no ano de 2006, um menino de 14 anos nem imaginava, mas começava a trilhar um caminho de sucesso. Uma época muito boa, né? Uma época de que a gente vinha para se divertir e acabou virando profissão, né? E a gente relembra bastante que o pessoal que treinava comigo nesse campo, a gente tem amizade até hoje. Mas aqui é muito gratificante voltar onde a gente começou, né? Wanderson é conquistense. Nas férias, é aqui na cidade, visitando o primeiro campo de futebol dele, que o jogador passa boa parte do tempo. Na infância, quando dava a hora, era pra cá que ele corria. Eu morava em um bairro meio distante daqui, que eu tinha que atravessar a cidade toda para vir treinar, mas eu estava aqui todo santo dia. Com o treinador da escolinha, Cláudio Xavier, o Manga, não tinha moleza. Quando chegou nos primeiros dias aqui na escolinha, a gente percebeu logo as virtudes dele, né? Muita qualidade, muita eficiência, jogador humilde. Na hora de participar das primeiras peneiras, Manga trocou o jogador de posição. Ele chegou para treinar na escolinha aqui como meia. De meia eu trouxe ele para volante quando a categoria era além da idade dele, eu vou trazer ele para volante. Quando ele saiu para fazer teste, ele tomou até um susto. Eu falei, você vai fazer o teste de zagueiro.
O professor de zagueiro, eu falei, porque mingau quente eles comem pelas beiradas. Vai, passa logo, depois a gente resolve o problema. Entre idas e vindas, Wanderson teve boas passagens por clubes paulistas. Momento de ganhar experiência. Eu comecei da 3ª divisão de São Paulo, fui para a 2ª, para a 1ª, até chegar no Atlético Paranaense, no Criciúma, que eu joguei a Série B. Hoje, no Atlético Paranaense, Wanderson acredita viver o melhor momento da carreira, participando de jogos muito importantes para o clube e sendo decisivo. O melhor campeonato do Brasil de nível, assim, né? A Série A do futebol brasileiro. A gente também jogou a Libertadores esse ano. Aqui na cidade, dentro da escolinha que o revelou, muitos perseguem o mesmo sonho. Ser jogador de futebol. E o que você acha? Vai conseguir? Se Deus quiser, eu vou. O atleta é espelho para a garotada. Uma pessoa que veio de baixo e hoje está no topo do ranking do Brasil, é muito importante inspirar nele. Manga sempre passava pra gente, né? Que nem que todos iam conseguir chegar, mas todo ele passava o ensinamento de virar cidadãos de bens, né? E eu acho que o esporte, não só o futebol, mas todos os esportes, tira a garotada das ruas, da criminalidade que hoje é muito grande, né? Acho que esse é o mais importante. A seguir, os destaques estaduais do Bahia Meio-Dia, 12 e 17. Se você tem um sonho de transformar a sua vida,